Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está na nossa quarta aula de orientação a objetos. Hoje nós vamos entrar nos conceitos estruturais da orientação a objetos. Nesse módulo, nesse pedaço, que vai corresponder à aula 4 e à aula 5, nós vamos aprender sobre conceitos estruturais. O que é isso? Classe, atributo, método. E basicamente é isso, tá? Que a gente vai ver. E o método vai ser uma aula um pouco extensa, então vai ter uma aula só para método. Aqui hoje a gente vai ver o básico de classe e o básico sobre atributo. Então, tem bastantes informações para a gente conversar, mas aqui vai ser um contexto básico, tá? A gente não vai entrar em profundidade. Quando for necessário, eu volto e especifico, olha, lá na classe você adiciona isso e isso, mas hoje a gente vai ver os conceitos mais básicos. Por que só hoje a gente vai ver isso? Porque primeiro precisávamos passar pelos pilares da orientação a objeto, que foi na aula 3, tá? Dê uma olhada nessa aula, que vai estar tudo lá, muito mastigadinho. Então nós vamos começar falando da classe, tá? O que você precisa saber sobre a classe? Deixa eu só consertar aqui. O que eu preciso saber sobre a classe? Que ela é a unidade inicial e mínima de código em PO. Essa é a definição mais prática, tá? É a definição inicial, unidade inicial. Por quê? É da classe que tudo começa. E por que mínima? Porque a coisa mais pequenininha, o mais essencial, nasce da classe, tá? Outra informação importante é a partir da classe, a partir dela, que criamos objetos. A gente vai ver a aula de objetos também em breve, tá? Provavelmente junto com os métodos, mas a gente vai ver hoje somente classe e atributo. Beleza? Então, outras informações que a gente pode falar sobre a classe. Você pode anotar. É uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. O que é isso? A classe ela vai ser responsável por abstrair. O que é abstrair? A gente viu na aula passada. Abstrair é pegar aquilo que é realmente essencial e trazer e trabalhar isso e explorar isso. Então, a classe ela é a estrutura, que essa estrutura é quem contém as informações iniciais de um objeto, ou informações essenciais de um objeto. Tudo que é similar, tudo que é necessário aos objetos. A classe ela também define o comportamento de seus objetos. Beleza? Então, definir comportamento de objetos. O que é isso? É o que o método vai fazer, basicamente. Então, aqui é o que o método, que o objeto vai fazer. O comportamento ele é feito por meio de métodos, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, entenda o seguinte. Quando eu falar em definir comportamento de objetos, é aquilo que um objeto pode fazer. E quem define comportamento de objetos é a classe por meio de métodos. Outra coisa que a classe faz também, define os estados possíveis de seus objetos. O que é definir estados possíveis? Estado é aquilo que o método pode ter, aquilo que faz parte do objeto, como é que ele vai se... Qual o estado de objeto? Neste momento, como é que ele está? Assim, o que ele tem? Isso. Então, a classe prover o estado dos objetos através dos atributos. Então, por meio da classe, a gente tem o comportamento que é feito pelo método e a gente tem
o estado por meio de um atributo. A gente vai entender atributo daqui a pouquinho, tá? Continua aí. E, por último e não menos importante, o que você precisa saber? Que a classe descreve os serviços providos por seus objetos e quais informações eles podem armazenar. Basicamente, isso significa que a classe vai falar o que o objeto pode fazer e a classe vai falar o que o objeto pode armazenar. Beleza? Então, o que a gente precisa ter em mente? A classe serve de base para o que vai ser depois chamado ou criado de um objeto. A classe a gente pode chamar de molde, aquela parte importante. Por quê? Ele vai definir as informações que serão trabalhadas e como elas serão manipuladas, tá? É importante que você anote isso. A classe é a forma mais básica de todas de se definir apenas uma vez. Então eu crio uma classe e essa classe ela vai definir tudo aquilo que os objetos podem fazer, mas eu faço isso uma única vez. Depois eu não preciso fazer mais porque a partir dela os objetos vão tomando suas formas. A classe ela vai ser, como a gente disse acima, ela vai ser definida como uma abstração de uma entidade. Essa entidade pode ser física, é um objeto que a gente usa no mundo real, por exemplo, uma caneta, ou ela pode ser algo conceitual, uma viagem, por exemplo. Tá? E as classes podem e devem ser nomeadas por meio de substantivos. Ok? Então, se ficou alguma dúvida, você pausa, volta um pouquinho, anota. E agora eu preciso só te explicar como criar uma classe. Como criar uma classe. Você vai fazer o seguinte, public class, e dar um nome qualquer. Por exemplo, public class caneta. Vai. Ponto, abre e fecha. E aqui dentro a gente vai definir o bloco de comandos. Eu vou escrever mais bonitinho, né? Implementação entra aqui, entre as chaves. Então, sobre classes, é isso que a gente vai ver. Essa é a parte que a gente precisa tratar. Uma última informação que eu preciso te falar sobre classe é que o nome que você escolher para a classe precisa ser algo que vai refletir o que aquela classe faz, tá bom? Isso também vale para qualquer outra coisa que você vá nomear, ok? Falamos sobre a classe, agora a gente precisa comentar um pouquinho sobre atributo. E o que é um atributo? São as características ou informações que a classe irá manipular. Então, os atributos eles vão revelar características ou informações, ou seja, coisas que o objeto pode ter no futuro. Então, vão ser feitos através de atributos, tá? O que é mais o atributo? Ele é o elemento de uma classe responsável por definir sua estrutura de dados. O que é a estrutura de dados? Quais os tipos de dados vão entrar ali? Se é um tipo inteiro, se é um tipo booleano, se é um tipo real, se é um tipo string, tá? Vão ser os atributos que definem isso daqui, tá? O que mais que o atributo pode fazer? Ela vai definir as estruturas que representarão e farão parte do objeto. Como a gente já disse, né? O que eu gosto de falar? O atributo é o que o objeto tem, tá? Pense assim. Qual é a minha característica? Qual é o meu atributo? Por exemplo, eu tenho pouco cabelo, mas eu tenho o olho castanho, por exemplo. Isso é um atributo, isso é uma coisa que eu tenho. Assim funciona com o método. Então, outra coisa que o método é, o atributo é, desculpa,
O objeto, atributo é o que o objeto tem, não é método. Eu errei aqui, não é método, é atributo. Os atributos são definidos dentro da classe. Beleza? E são eles que vão ajudar a representar fielmente o que um objeto tem. Um atributo pode ser nomeado com adjetivo ou com substantivo, tá? Fica a critério, mas a gente precisa lembrar sempre, precisa ser algo que vai lembrar efetivamente o que aquele atributo faz, tá? Como criar um atributo? Como a gente ainda não viu modelos de negócio de visibilidade, modelos de visibilidade, a gente vai tratar só dos dados friamente. Então eu posso fazer aqui int num, isso é um atributo de inteiros, double salário, isso é um atributo de reais, string nome e boolean, deixa eu pensar em algo aberto. Então, tudo isso daqui são atributos, tá? Lembrando que a classe é quem vai ser o molde para que o atributo entre. Atributo a gente pode resumir como aquilo que o objeto tem. Tá? O atributo é feito dentro da classe. Para hoje, por hoje, a gente vai ver somente esses dois, para a aula não ficar tão extensa, tá? Então, a gente vai encerrar aqui na próxima aula, na nossa aula 5, vamos ver sobre métodos e vamos ver sobre objetos. Em seguida, a gente deve criar alguma coisinha para botar a mão na massa, tá? Por hora, muito obrigado, deixe o seu curtir aqui, deixe o seu comentário e se houver dúvidas, não hesite em perguntar. Forte abraço e tamo junto. Até mais!